Fala pessoal, você acha que o evangelho é ofensivo? A gente precisa analisar o evangelho, e quando a gente analisa esse evangelho, a gente pode perceber o teor dessa mensagem, né? E essa mensagem ela é muito impactante, e a gente precisa falar sobre isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai falar para nós que ele não se envergonha do evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios. A gente precisa analisar um pouco esse texto aqui. Essa palavra poder aqui, ela traduzida, ela vem de dunamos ou dinamis, e do grego antigo, que vai significar poder, força. E esse dunamos vai dar origem à palavra dinamite, né? Explosão, impacto. Então, o evangelho de Cristo, que o apóstolo Paulo se refere aqui, ele traz impacto sobre nós. Ele traz um poder muito grande na nossa vida, né? Quando se trata de salvação. Por exemplo, por que o evangelho ele é impactante e ele é ao mesmo tempo ofensivo? Porque, pensa comigo, você vive a sua vida do jeito que você quer, faz o que você quer, do jeito que você quer, viveu do seu jeito, da maneira que você quis. Aí você vem num culto e você vai ouvir o evangelho. Lá você descobre que você é pecador, você é destituído da glória de Deus, você está distante de Deus, você está no lamaçal de pecado, você está morto nas suas ofensas, nos seus pecados. A gente está completamente fora daquilo que o Senhor um dia estabeleceu que nós fôssemos. Então, ao descobrir isso, o homem é impactado, ele percebe, por meio do Evangelho, que ele é pecador, ele é merecedor da ira de Deus, ele é merecedor do inferno, porque ele é pecador. E o resultado do pecado é a morte, e morte eterna, né? Vai viver a vida no inferno. Então, quando o homem ele ouve essa mensagem, não tem como ele não ficar impactado. Por isso que nós pregadores, nós temos a responsabilidade de transmitir a mensagem como ela é. Como ela é. Não precisa acrescentar nada, não precisa acrescentar psicologia, sociologia, filosofia. A gente não precisa disso. Jesus não pregou com essas coisas. Jesus pregou a mensagem dele. E a mensagem dele já tem um poder em si suficiente para transformar a mente do pecador. Por isso o evangelho ele é ofensivo, porque ele mostra o que eu sou diante de Deus. E, por exemplo, pensa comigo, digamos que um homem se diz cristão, ele vai aos cultos, mas quando ele sai dos cultos, ele continua batendo na mulher, talvez ele abuse dos filhos, talvez ele assista pornô, talvez ele se masturbe, talvez ele faça várias coisas que é inaceitável aos olhos de Deus. Aí digamos que esse homem, ele vai ao templo e ele ouve a mensagem do tipo: você vai ser abençoado, você é homem de Deus, você é mais raro do que o ouro puro de Ofir, você é o cara. O cara, ao ouvir isso, ele sai fortalecido para continuar no seu erro. Por isso que é necessário nós, como pregadores, continuarmos a pregar o evangelho impactante. E quando eu prego o evangelho impactante, o cara que faz essas coisas, ao ouvir a mensagem impactante, ele vai perceber que é necessário, vai surgir a necessidade nesse homem de deixar a velha vida, as coisas erradas que ele pratica por causa do evangelho. Então, se eu, como pastor, eu suavizo isso, não prego sobre pecado, não prego sobre inferno, não prego que o homem é merecedor da ira, eu estou tirando o impacto do evangelho. Como que eu vou ser impactado por esse evangelho se eu estou tirando isso? O teor da mensagem.
Então nós temos a responsabilidade de continuar insistindo na palavra de Deus, porque essa palavra é o poder de Deus para trazer salvação. Por isso que de início o evangelho para nós ele é ofensivo, porque ele mostra o que eu sou de verdade. Ele tira a minha máscara, ele tira a minha capa de mentira, de falsidade, mostra o meu erro, né? E aí quando a gente observa a palavra de Deus, a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então o evangelho em si traz para mim, me mostra que eu sou mentiroso e eu mereço a ira de Deus. Por isso que o evangelho, ele é impactante, ele é o poder de Deus, ele é uma dinamite que ele explode. Ele traz sobre mim um impacto profundo. É como se esse evangelho me colocasse na parede e me fizesse decidir. Ou eu fico do meu jeito e saio fora logo, ou eu me enquadro na vontade de Deus. Por isso que é necessário pregar esse evangelho impactante. O cara entra, gosta de pornô, gosta de bater na mulher, gosta de ser agressivo, abusa dos seus filhos, ou enfim, engana, rouba. Então quando ele entra no templo, é necessário uma mensagem voltada para esse homem. Ao mesmo tempo que falamos de salvação, falamos de amor, é necessário falar de pecado. Por isso que a gente não pode suavizar o evangelho. E o que tem acontecido é que tem se mostrado aí um evangelho, cara, moderno, que, sabe, tá mudando tudo, tá tirando Cristo do centro. Cristo não é mais centralizado. A gente viu aí esses dias agora a Priscila Alcântara falando que ia cantar o que ela quisesse. Ah, vou cantar o que eu quero hoje. Aí cantou música lá da Joelma, cantou música lá do Ruge. Então, assim, a gente percebe que o evangelho em si, ele tá banalizado, cara. A gente precisa voltar ao evangelho impactante, porque esse evangelho impactante me mostra que trevas e luz não se misturam, santo e profano não se misturam. Por isso que esse evangelho é impactante, esse evangelho é ofensivo, porque ele vai confrontar o meu orgulho, vai confrontar a minha vontade, por isso que ele é ofensivo, e eu preciso entender isso. O evangelho de Cristo é ofensivo e não tem como trevas e luz conviver no mesmo lado, se misturando, querendo negociar, querendo ser uma, querendo ser outra. Não existe isso, cara. Por isso que o evangelho é ofensivo. E esse evangelho moderno que tem sido pregado, Cristo saiu do centro, o homem foi colocado lá. E tudo agora gira em torno do homem. Tudo é em função do homem. A pregação é em função do homem. Não pode pregar a verdade, não pode falar de Jesus, porque vai esvaziar a igreja, porque vai impactar os outros vão sair da igreja. Cara, tu quer levar a tua igreja pro céu, no caminho certo, ou tu quer pastorear do teu jeito? Se tu quiser pastorear do teu jeito, continua fazendo o que tu quer. Mas se tu quer pastorear do jeito de Deus, prega do jeito da palavra. Seja como a palavra está mandando ser. Será que é tão complicado isso? E esse evangelho aí que está sendo pregado, cara, esse evangelho moderno aí, Deus aceita a gente de qualquer jeito. Deus aceita todo tipo de adoração, todo tipo de louvor. A gente pode viver do nosso jeito. Mas não é assim, cara. O evangelho em si, verdadeiro, ele me mostra que existe uma conduta bíblica para quem é filho de Deus. Se Deus quisesse que você continuasse do mesmo jeito, ele tinha te deixado lá onde você estava, no lamaçal de pecado. Mas ele te tirou de lá. Efésios 2 vai falar sobre isso. Vocês já estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Cristo os vivificou, trouxe vida a nós quando ainda estávamos no pecado. Porque ele quis transformar a nossa vida de trevas para a luz. Então não tem como eu ficar do mesmo jeito que eu era antes, cara. Se eu quero ficar do jeito que eu era antes, eu não preciso estar aqui na presença de Deus. Eu continuaria lá. Mas se eu sair, tenho que viver do jeito de Deus. Por isso que o evangelho é ofensivo, cara. É impactante. Quando você vê Lucas capítulo 9, versículo 23 ali, Jesus vai falar bem assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Olha só esse texto como é incrível, cara. Esse é o evangelho, a gente pode chamar de evangelho raiz.
Evangelho puro de Cristo. Aquele que quiser, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado, você não é obrigado a seguir Jesus. Mas se você escolheu seguir Jesus, duas coisas ele te pede. Negue a si mesmo, está falando de morte. Morrer para mim, morrer para minha vontade, morrer para o que eu quero, morrer para o que eu gosto. Para viver para Cristo, fazer o que Cristo fez, viver como Cristo viveu, pensar como Cristo pensou, fazer a vontade do Pai como Cristo fazia. Isso é morrer para mim. É morrer para o mundo e para as coisas que nele há e viver para Cristo Jesus. Segundo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. O que é tomar a cruz diariamente? É acordar todo dia de manhã. Bem simples aqui, acordar todo dia de manhã, consciente de que eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Então não tem como eu viver para Cristo e viver para mim. Ou eu vivo para Cristo ou eu vivo para mim mesmo. E é esse evangelho moderno que está fazendo com que as pessoas... Não, o importante, meu filho, é você vir para a igreja. É você dizimar. É você vir para os cultos, meu filho. Não está conseguindo vencer o pecado? Não. Continue. O importante é você vir para a igreja. Esse evangelho é mentiroso, cara. O evangelho poderoso, que é ofensivo, fala para mim, ó, se ajeita. Vive do meu jeito, meu filho, do jeito da minha palavra. Aí o apóstolo Paulo vai trazer para nós que ele mesmo, ele esmurra sua própria carne, para que ensinando os outros, ele não venha a ser reprovado. A gente precisa entender isso aqui, cara. Senão a gente vai ter dificuldade. E a gente tem visto aí que um monte de gente está vivendo desse seu jeito. Não entendeu o evangelho, cara. Está tendo dificuldade nisso porque ainda não entendeu que é duas coisas necessárias para seguir Jesus: morrer e tomar a cruz diariamente. Sem isso, cara, nós vamos ter dificuldade em caminhar com Cristo Jesus. Não tem como eu caminhar com Cristo e fazer minha vontade. Eu estou me enganando, eu estou enganando a mim mesmo. Achando que estou na vontade de Deus, sem de fato estar, mas eu penso que estou. Olha só a confusão, olha só o engano. Então é necessário a gente ter essa compreensão de que Deus estabeleceu uma forma para que nós, seus filhos, vivêssemos nessa terra. E está na palavra. Se eu estou vivendo de outra maneira que não é na palavra, eu estou vivendo outro evangelho, um falso, e não de Cristo Jesus. Aí a gente para aqui um pouco e analisa. O apóstolo Paulo também vai trazer para nós em Coríntios que antes conhecíamos a Jesus de um jeito, mas agora, por meio do Espírito, conhecemos de fato quem Cristo é. Então a gente pode entender aqui que sem o Espírito eu posso criar um Deus imaginário na minha cabeça, um evangelho de conto de fadas, onde Deus aceita tudo que eu faço, tudo do jeito que eu quero, e Deus está aceitando tudo. Porém, esse é o falso jeito de conhecer o evangelho. Mas por meio do Espírito, o Espírito Santo de Deus que me santifica, me faz querer ser santo como meu Deus é santo. Olha a diferença, cara. Porque o Espírito vai ministrar em mim que eu preciso me santificar para ser igual a Cristo. Santo como Ele é. É tão simples, cara. Então a gente precisa ter essa compreensão. E nós, como pastores, nós não podemos suavizar o evangelho. Senão o pecador entra pecador, vive pecador e vai viver pecador. Mas quando a gente confronta o pecado com o evangelho, esse evangelho que traz impacto, o pecador percebe que ele precisa mudar, precisa melhorar. Não porque eu estou falando, mas porque ele entendeu por meio do evangelho que ele precisa melhorar. Então é necessário, cara, a gente voltar às Santas Escrituras. Eu estava vendo um post no Facebook de um pastor aí dos Estados Unidos, e ele falando o seguinte: olha, depois da pandemia, como que nós vamos pregar? Fizeram essa pergunta para ele. Ele respondeu assim: olha, cancele o entretenimento da igreja, cancele o grupo de teatro, cancele todas essas coisas. Abra a Bíblia, seja homem e pregue o evangelho, simples e puro como ele é. Eu falei, caramba.
É simples assim, cara. Não tem por que estar trazendo mistura para o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Inicialmente ele é ofensivo, depois, ao entendê-lo, eu vou amando a Cristo e esse amor vai trazer frutos sobre a minha vida. O amor que vem por meio do entendimento, amar a Cristo é obedecer ao seu Evangelho. Então a prova de que eu amo a Cristo é obedecer ao seu Evangelho. O próprio Jesus fala, aquele que me ama, obedece. É quem não obedece não me ama, está mentindo. Então não tem como eu viver do meu jeito. Ou eu vivo do jeito do Evangelho, ou eu vou ter dificuldade, cara. Muita dificuldade. Então pensa comigo, que Evangelho você tem vivido? O que você tem buscado na igreja? Muitas pessoas têm olhado para o Evangelho, têm visto no Evangelho uma forma de ganhar, lucrar, sabe? Não, eu quero meu casamento, eu quero meu emprego, eu quero minha casa. Aí a gente pode ir lá para Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, quando Jeremias diz assim, ó: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Se você quiser se gloriar em uma coisa nessa terra, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, diz o Senhor. A preocupação de Deus não é te dar as coisas, não é te dar um casamento transformado, filhos abençoados. A prioridade de Deus é que você compreenda a pessoa dele e você conheça a pessoa dele, para que você viva de forma digna do Evangelho. E como que eu vou saber viver de forma digna do Evangelho se estão tirando o impacto dessa mensagem de salvação? Então eu preciso entender, como pastor, eu tenho a responsabilidade de trazer o Evangelho impactante sobre a vida das pessoas, para que esse Evangelho, que tem o poder em si, não precisa de mistura, o Evangelho tem poder em si para transformar a minha vida, corpo, alma e espírito. É complicado isso? Não é. Por isso que é necessário trazermos de volta o Evangelho, abrir a palavra de Deus e ser homem e pregar isso, sem estar trazendo falsas esperanças. Ó, vem que Jesus vai fazer, vai fazer, vai fazer, e tu seja na cadeira e Deus vai fazer tudo. Ei, o Evangelho não é isso. O Evangelho mostra para mim a soberania de Deus, mas também mostra a minha responsabilidade como filho. É necessário voltarmos às Escrituras. Aí eu te faço pensar aqui, pensa comigo. Que Evangelho você tem vivido? Você está firmado em quem? O que você tem buscado na igreja? O que você tem buscado no Evangelho? O que você tem buscado em Cristo Jesus? Sabedoria, força, riqueza? Ou você tem buscado conhecê-lo, compreendê-lo? É o que Jeremias fala para nós, em Jeremias 9, 23 e 24. Lê aí, lê e pensa, reflete. O objetivo desse vídeo aqui é trazer a Escritura como ela é. Se acha que eu estou falando errado, pega os textos que eu dei e vai ler. E pede para o Espírito Santo ministrar em você. Beleza? E a gente vai trazer mais vídeos depois falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente precisa assumir nossa responsabilidade. Parar de transferir para o outro a culpa que é nossa, pelo nosso fracasso, porque não conseguimos vencer o pecado. A culpa não é do outro, a culpa é minha. A gente vai trazer isso depois. Mas antes, pensa nisso, cara. O que você tem visto no Evangelho? O que você tem buscado no Evangelho? Pensa nisso. Reflete nisso. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe. E, cara, não é só nébia e decanto. A gente precisa também de entendimento. Amém? Fica na paz.